Estamos sofisticados. Ok, Rafa? Podem ir sentando. Ok, então vamos começar. Boa tarde a todos. Estamos recebendo hoje aqui no Instituto de Energia Elétrica o professor Hugo Mendonça, egresso dessa universidade, egresso do curso de Engenharia Elétrica e, de certa forma, também do Instituto de Energia Elétrica, né, já que o orientador dele também é um dos fundadores aqui do IEE. O Hugo ele está aqui no IEE como professor visitante, né, durante um período de 4 meses, de uma parceria que a gente começou ano passado, né? E essa parceria ela resultou no envio de um aluno para doutoramento sanduíche na Universidade Politécnica, né? Esse é o começo de uma parceria que deve ser prolongada, certo? E aí, dentro das atividades aqui enquanto professor visitante, uma delas é fazer uma palestra, né, sobre a sua trajetória, né, dentro da instituição, lá na Espanha, o mestrado, doutorado, linha de pesquisa, né, assuntos que são de interesse nosso também enquanto Instituto de Energia Elétrica. Tá bom? Então, agradeço a todos que estão aqui participando, certo? E vou passar a palavra agora para o professor Hugo. Obrigado, professor Chigiac. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ao professor Chigiac, que a gente, com muita conversa à distância, acabamos estreitando laços. Eu, como falo sempre, eu acho que meu sonho utópico, quando eu terminei a graduação aqui, vou fazer mestrado, doutorado fora. Não, meu sonho utópico é voltar e ser professor daqui da UFMA, do curso de elétrica, de onde eu saí. Mas, no decorrer do caminho, como tudo, a vida vai te guiando e te moldando e às vezes te leva por outros caminhos. Não estou aqui, é 100%, né? Todo o tempo. Mas agora surge essa oportunidade de sempre estar colaborando. E hoje em dia, com internet, com tudo, é muito mais fácil de fazer. Também agradecer aos professores que estão aqui, Silvângela, Gomes, Luiz, aí... Quem mais que tem professor aqui? Deval. Aqui, só de professor, só tive Gomes mesmo, na época, né? E para mim é um maior prazer e honra estar aqui com vocês. Tá bom? Bem, como o Chigiac disse, aqui vai ser uma conversa bastante informal. Vou um pouco contar a organização da universidade lá, entendeu? Porque às vezes é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui e um pouco das minhas linhas de pesquisa. Então, a dúvida que alguém tiver pode interromper, sem problema, tá bom? E vamos lá. Pois eu sou atualmente professor da Universidade Politécnica de Madrid, na Escola de Engenheiros Industriais. Não passou aqui, vai desligar. Não está passando? Não está. É que não está passando. Tá. Aqui. Então aqui vamos falar um pouco da universidade, da organização, do que a gente faz lá. E vou falar das minhas 2 linhas de pesquisas prioritárias no momento. Que uma foi uma coisa que eu dou continuação ao que foi minha tese doutoral nesse momento, que foi
aproveitamento da energia ondomotriz. Esse nome é um pouco estranho, mas é o nome, pode dizer uma coisa, o nome científico da coisa. Aproveitamento da energia das ondas do mar, oceânicas. E o outro é sobre a integração de energias renováveis à rede elétrica. Também é um tema que está super de moda atualmente. Bem, aqui só um pouco de dados da Universidade Politécnica de Madrid, né? Está em Madrid, não poderia ser diferente, na Espanha, né? Tem uma fundação em 1971, é uma universidade relativamente nova e pequena em números de alunos. Por quê? Porque ela nasceu da fusão de várias escolas de engenharia, que é o que a gente conhece por faculdades. Entendeu? Então, ainda assim, por ter a Universidade Politécnica de Madrid, mas existe bastante o conceito de escolas. Escola de Engenheiros Industriais, que é onde eu estou, por exemplo, a Escola de Arquitetura, de Engenheiros de Telecomunicação e várias outras escolas. Né? Então, como nessa área temos a engenharia, arquitetura, computação e, em geral, áreas tecnológicas. Está sempre situada aí bem nos rankings europeu, né? Das melhores universidades técnicas. É verdade que tenho que dizer uma coisa, que por ser uma universidade pequena, claro, em termos de números, fica por detrás das outras que são grandes. A gente fala de Madrid. A maior de Madrid é a Universidade Complutense de Madrid, mas é como se fosse uma UFMA, como se fosse uma USP. É uma universidade que abrange todos os cursos, com exceção de alguns cursos técnicos de engenharia. Então, tem uma quantidade de alunos muito maior, então, em termos de ranking, sempre está um pouco mais em cima, ok? Então, esse lado de ter tradicionalmente várias escolas, acaba que o campus não é concentrado em um só lugar, como aqui ou como em outros lugares que nós tem o campus e aí não. Dentro do que é a cidade universitária de Madrid, existem algumas escolas que estão ali e outras que estão fora. Por exemplo, a Escola de Engenheiros Industriais está localizado aqui, só para situar, que eu acho que aqui todo mundo vai saber, bem próximo do Santiago Bernabéu, um pouco mais embaixo. Então, é uma zona bastante boa. É uma escola, e tanto a escola como a universidade tem muitos programas de intercâmbio, de diplomas duplos, não? E convênios com toda muitas universidades do mundo. No Brasil, se não estou enganado, tem um convênio diretamente, por exemplo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A parte de convênio de universidade é uma coisa muito burocrática, é uma coisa mais a longo prazo. De momento, eu prefiro tratar mais diretamente, que se consegue fazer os mesmos trabalhos e não requer tanta burocracia. Então, como eu falei, a universidade está dividida em várias escolas. Por exemplo, a primeira, que é essa que eu boto aqui, está posta em português, né? Escola Técnica Superior de Engenheiros Industriais, que é a que eu faço parte. Tem a de Telecomunicações, de Informática, Engenharia Civil, Agronomia e várias outras. Não só essas são as principais. Algo que pode chamar a atenção é que a gente vê Engenharia de Telecomunicação, Industrial, Informática. E aí, mas isso tudo não é um pouco de elétrica? Sim, é verdade. Na verdade, a gente encontra engenharia elétrica em quase todas as escolas, como uma área de ensino, engenharia elétrica. Só que o que acontece é que lá, tradicionalmente, você não sai com o título de engenheiro eletricista, senão de engenheiro industrial, com a especialidade elétrica, mecânica, química, civil, a que seja. Entendeu? Então, cada escola, por exemplo, na telecomunicação, só estuda telecomunicação, mas tem a área de engenharia elétrica, quando eu falo área de engenharia elétrica, de sistemas elétricos de potência com máquinas, certo? Inclusive na de arquitetura também, aeroespacial, todas têm. Da Universidade Politécnica de Madrid, a maior escola que existe é a de engenheiros industriais, tanto em número de alunos, número de professores, produção, orçamento, todo, a maior é a nossa, de engenheiros industriais. Que titulações nós oferecemos? Basicamente, a titulação chefe
é o que se chama engenharia, ou grado não, em tecnologias industriais. Agora faz mais ou menos 10 anos, uma reforma do sistema educacional europeu que tentou homogeneizar toda a educação nas universidades europeias, que é o Plano Bolonha. Então, surgiu aqui algumas graduações à parte. Então, também na nossa escola, a parte da engenharia, da tecnologia industrial, que é a maior, também oferecemos a graduação em Química, Engenharia Química, e a graduação em Engenharia de Organização, que chamam lá, que é equivalente à de produção aqui. Então, se vocês entram lá para ver, buscar o que tem, vai encontrar um mestrado, por exemplo, em Engenharia Industrial. Esse mestrado em Engenharia Industrial é o que chamam de mestrado habilitante. É o que permite você chegar ao título de engenheiro superior industrial, que permite você assinar todos os tipos de projetos, entendeu? Não tem o caráter do mestrado que nós somos acostumados, que é o mestrado universitário, que é mais um mestrado voltado à pesquisa. Ainda que, no final das contas, estão equiparados, mas, no meu ponto de vista, são duas coisas completamente diferentes e é um erro que foi introduzido por Bolonha equiparar os dois. A partir dele, a gente encontra o que já são os mestrados, os masters universitários. Esses sim que são os mais parecidos com os nossos, que são acadêmicos, que são de engenharia elétrica, energia renovável, sistemas eletrônicos industriais e automação, robótica e automação, engenharia mecânica, de organização, entre outros. E no doutorado também, dentro da Escola de Engenheiros Industriais, a gente encontra o doutorado em engenharia elétrica e eletrônica, engenharia de produção, robótica e automação, engenharia mecânica, engenharia ambiental, química e de materiais, de energia sustentável, nuclear e renovável, de economia, gestão e inovação tecnológica. Como podem ver, é um número muito limitado de programa de doutorado, porque são específicos da Escola de Engenheiros Industriais. A UPM, como um todo, tem muitos outros programas. As principais áreas de pesquisa que a gente encontra na escola: energia elétrica e renovável, robótica e automação, térmica e fluidodinâmica, materiais e fabricação avançada, inteligência artificial e controle. E também dentro da nossa escola a gente tem um dos principais centros de pesquisa de Madrid, que é o Centro de Eletrônica Industrial, que move uma quantia de dinheiro impressionante. Aí tem milhões e milhões e milhões de euros metidos. Também temos o Centro de Automação e Robótica, o Centro de Laser da UPM e o Instituto de Fusão Nuclear Guilherme Valverde. Eu atualmente faço parte do Centro de Eletrônica Industrial. Esse Centro de Eletrônica Industrial inicialmente, estava mais voltado à parte de eletrônica de potência, de baixa potência, né? Mas agora já com o avanço de toda a tecnologia dos semicondutores e tudo, teve uma vertente deles que começaram a ampliar a aplicação de maior potência de conexão com a rede. Mas isso ainda pertence a gente da área de engenharia elétrica. O pessoal que trabalha no Centro de Eletrônica Industrial, em sua maioria, trabalha mais voltado à parte de eletrônica digital. Passou aqui sem querer. Passou. Está passando aqui. Está voltando? Aqui, certo. Aqui deixo a página web nossa, por se alguém quer consultar. E agora, falando da parte de engenharia elétrica, eu vou apresentar aqui um pouco de foto. A parte de engenharia elétrica corresponde a quem, basicamente? Sistemas elétricos de potência e máquinas elétricas, junto com acionamento. São as áreas que a gente trabalha. Aqui um pouco só, vou botar uma foto das infraestruturas, dos laboratórios. Aqui é um laboratório que nós temos de proteção, onde a gente tem aqui uns painéis, as bancadas com as linhas, trabalhamos com relés da CEL, e aí a gente faz bastantes estudos também de conexão de relé à distância, de proteção de linha. Aqui já é uma parte do laboratório de acionamentos, onde a gente tem vários conversores eletrônicos,
Aqui um pouco só para que a gente veja, aqui para a parte de montagem dos microcontroladores nas placas eletrônicas, um Yokogawa. Aqui a gente tem, por exemplo, a sala de centrais, onde a gente simula centrais elétricas. Então, um pouco se faz o controle de como tentar emular dentro de uma sala de aula como funciona uma central elétrica, o seu controle. Também a gente tem uma área que foi cedida agora por uma Selec, que é uma empresa de prestação de serviços de engenharia elétrica que resolveu investir também na gente lá, então está investindo em produtos. E agora, recentemente, uma coisa que eu posso dizer que é bem legal, é uma máquina síncrona de um gerador de 5 megavolts ampere que a gente tem, que é conectado com um gerador síncrono, não, uma máquina síncrona de 500 kilowatts. Claro, dentro da escola a gente não tem capacidade de generar os 5 megavolts ampere por falta do recurso primário que a gente não tem. Mas com isso, a gente pode fazer milhões de outros estudos de isolamento, de testes em geral na máquina. Então aqui a gente vê a máquina, que é essa daqui. Aqui a gente vê um corte, ela aberta, você pode ver o funcionamento aberto dela. E aqui, justamente em amarelo, é a parte do motor do gerador de contínua que dá a força motriz do nosso gerador. Aqui um pouco o painel de controle, umas conexões. Aqui a sala de controle que a gente tem da máquina também. Aqui a gente controla todo, aqui tem toda o SCADA, tudo que se controla a máquina. Também nós temos uma bancada de provas de veículos elétricos, onde a gente tem exatamente toda a parte dos conversores, a emulação com os motores e as pilhas de combustível, de armazenamento, as baterias, que além de trabalhar com com veículos elétricos também, a gente faz bastante ensaio da vida útil da bateria, de estudos da vida útil de baterias. Aqui um pequeno aerogerador, que já serviu em um passado não tão longínquo, de bastante provas. Agora está meio parado já. Também é uma parte muito forte do nosso departamento, da nossa área, né? É a parte de design, de desenho de máquinas elétricas. Então, toda a parte, desde a parte inicial de análise eletromagnética, a partir de programa de elementos finitos, até a parte construtiva e por camadas, até máquinas maiores. Então, otimização de máquinas, etc. Em linhas gerais, basicamente, aqui isso aqui foi um pouco as fotos que eu tinha na mão de mostrar o que a gente costuma fazer. Os últimos projetos que eu participo e participei, tem alguns ativos ainda, por exemplo, incorporação de critérios da qualidade de serviço na atualização e desenho de rede de distribuição moderna. A gente já sabe que toda a rede de distribuição se espera que haja uma mudança no paradigma dela, porque antes ela era o que era, aquela rede radial, onde o fluxo de potência ia só no sentido, e por muito tempo a gente mesmo como engenheiro eletricista nos despreocupávamos dela, não estudávamos. Nosso foco era toda a rede de transmissão, a rede de alta tensão. A rede de baixa funciona quase sozinha. Mas, claro, isso está mudando. Com o aumento de injeções de geração distribuída e tudo, e começa a mudar um pouco esse paradigma. Então, a gente tenta um pouco também aqui, nesse projeto, a ideia é analisar e estudar os critérios da qualidade de serviço. Outro projeto que nós temos, esse é um projeto a nível nacional, ministerial. Temos agora também um projeto que a gente chama de TRANS, que é um projeto mais educacional, que é Transit to Sustainable Future Through Training and Education,
que a gente tenta levar à sociedade, por meio da educação, uma ideia sobre a sustentabilidade desde o ponto de vista elétrico. Isso é um projeto que a gente tem financiado pela União Europeia, já é um projeto bastante grande. Outro que eu também participo é o Smart Life Store, que é o estudo da armazenagem inteligente baseado na bateria de segunda vida útil para integração de renováveis. Isso trata de quê? Imaginemos que temos um carro elétrico. A bateria, com o decorrer do tempo, se vai desgastando. Chega um momento que, ok, essa bateria já não me serve, já não cumpre com o que eu queria inicialmente, mas em lugar de jogar fora, eu reutilizo ela de outra maneira, que pode não ter uma eficiência adequada para um veículo, mas para outro, por exemplo, para ajudar a rede elétrica em determinado momento, pois pode funcionar perfeitamente. Então, a ideia nesse projeto, que também é nacional, era estudar exatamente como aplicar essas baterias que já estão desgastadas e dar uma segunda vida útil para ela. Outro projeto que a gente trabalhou, que finalizou recentemente, e que foi inclusive de grande discussão ultimamente lá, é o Low Inertia APS, que é o apoio do controle de frequências de sistemas de energia elétrica de baixa inércia mediante ações complementares de armazenamento energético. Isso quer dizer o quê? Os sistemas de energia tradicionais, o Brasil, se falar alguma besteira, me corrijam, ainda dispõe de bastante máquinas síncronas muito grandes, que dá bastante inércia eletromecânica ao sistema. Mas sistemas elétricos menores, onde cada vez mais está entrando renováveis, fazendo por meio de eletrônica de potência, perde essa inércia. Então, nesse projeto que a gente busca, através dos sistemas de armazenamento, prover uma maior inércia ao sistema e ajudar na estabilidade da frequência. De fato, aqui eu digo que teve uma certa importância porque, recentemente, não sei se foi do conhecimento de vocês, mas houve um blackout na Espanha. Um blackout que eu acho que nunca houve nem aqui no Brasil. Foi o que chamaram de zero absoluto. Ou seja, a progeração saiu, não me lembro agora de quanto era, mas caiu exatamente a zero. Ficou toda em zero. Então, houve muita especulação e uma dos elementos especuladores é exatamente a falta de inércia do sistema. Mas um pouco na frente a gente fala um pouco mais disso. Outro projeto foi o PAPQ, que na verdade se trata da evaluação probabilística da qualidade de serviço de novas redes elétricas. Esse foi o primeiro projeto que deu origem a esse último que estamos, que é o AP dos Chupiqui. PQ soa um pouco estranho, porque o que em espanhol é cu, se fala cu, então isso soa estranho. Só fazer um parênteses, já que você falou do que, né? A professora Silvângela teve uma dificuldade para encontrar uma sala, que era uma sala aqui, lá no México, né? Então ela falou que era essa sala aí. Mas ela não foi nessa sala não, né? Não foi nessa, né? Só era o quê mesmo? Só era o que em espanhol. Né? Eu não vou nessa sala, não. Eu perdi a mala e a mala estava no quê? Porque se fosse a Q12, se tu tivesse que ir na sala Q12 também... Da imigração. Brincadeiras à parte. Outro projeto também europeu que a gente teve foi o Master Plan for OPS in Spanish Ports, que o que buscava diferentemente do que a gente tem aqui, em São Luís, por exemplo, que os portos que a gente tem estão em lugares afastados e basicamente os nossos portos são mais de carga, na Espanha e na Europa os portos são dentro das cidades e atracam bastante cruzeiros, ferryboats, de tudo. Então o que acontece? Imagina que você tem uma praia urbana aqui e o porto aqui. Então você está poluindo, enquanto
O navio está atracado, ele está em funcionamento com o motor a diesel e está poluindo. Então, a ideia desse projeto era criar um estado da arte, gerar um estado da arte de como tentar diminuir essa poluição gerada por esses navios atracados nos portos. Então, aqui a gente houve campanhas de medida dentro de navios, durante o atraco, durante o percurso, então foi bastante interessante. E além disso, esses próprios navios também poderiam servir, também poderiam contribuir à rede elétrica, aportando serviços auxiliares, complementários. E esse daqui foi o primeiro projeto que eu participei, inclusive tem a ver com minha tese, que foi o Wave Grid, que também foi um projeto do plano nacional, que era parques undimotrices concentradas elétricas, que é basicamente parques de geração de energia das ondas como centrais elétricas. Aí foi os primeiros passos da minha então tese sobre geração de energia através das ondas. Okay? Esses são os projetos que eu participei ao longo dos tempos. Uma pergunta? O Master Plan aí, pelo tempo dele, né, como era um projeto europeu, e é de 2016, ele passa a ser um precursor, né, do uso de OPS, né? Estudos de Exatamente, OPS, né? exatamente. Ele foi um dos precursores. Que hoje você já tem, na Europa, principalmente em Roterdã, uma perspectiva de que até 2030, né, você já tenha o OPS nos principais portos, né? Inclusive aqui no Brasil, a PECEM, que aqui no Ceará corre atrás disso, o Porto aqui também já... Inclusive a gente tem um estudo, o professor Gomes faz parte, de levantamento disso. Mas a grande discussão dos OPS aí continuava aquela de que quem vai fornecer o OPS, né? Quem vai pagar por ele, qual tipo, que você está falando em atracar um navio e jogar um cabo para lá. E aí qual o nível de tensão? As potências a gente sabe que são altas, né? Também. Então, tu tem assim alguma coisa que possa falar relacionada a isso, Hugo? Ainda nesse projeto, qual foram os resultados? Esse, na verdade, como um projeto europeu, um projeto que haviam bastante sócios. Dentre dos sócios, havia o Porto do Estado da Espanha, que nos direcionou essa parte do estudo elétrico. Então, aí a gente ficou mais focado em fazer um modelo, de desenvolver um modelo de carga e geração dos navios, tanto em modo atraque como em movimento, e de como conectar ele à rede e que benefícios poderia trazer essa conexão com a rede. Nesse projeto a gente não foi, nossa parte não foi muito mais além disso. Outros sócios do consórcio sim que estudaram, por exemplo, analisar se todo esse dinheiro gasto aí, como tu fala, valeria a pena ou não em relação ao nível de economia de emissão de poluentes. Então aí fica, mas cada um foi à parte. Eu não cheguei no final. Nossa parte ficou mais restrita nesse OPS, a parte estritamente elétrica, a parte de conexão com a rede e de modelagem, de modelo, não, desenvolvimento do modelo dos navios. Ora, bem, não vou dar uma aula, porque eu não quero cansar ninguém. Aqui vou dar umas pinceladas muito simples das minhas áreas de pesquisa. Para quem tiver interesse, a gente pode conversar mais futuramente, entendeu? Primeiro vamos falar da energia ondomotriz, que é a energia proveniente das ondas oceânicas. Primeiro vamos falar de energia marinha. Pois, energia marinha é um mundo. Eu acho que é o recurso energético, o maior recurso energético que nós temos disponível. O problema está em quê? Em como extrair esse recurso energético. Esse é o problema. Não existe só uma forma, ok?
a gente encontra, para vocês terem ideia, a ondomotriz, que é exatamente o aproveitamento da energia das ondas. As ondas são geradas como? Através dos ventos. No meio do oceano tem uma tempestade daquelas brutais, muito forte, e o vento sopra, e toda essa energia que está sendo gerada pelos ventos vai, entre aspas, escorrega pela superfície do mar e gera essas ondas. No momento que gera ali, é uma geração, um mar completamente caótico, se vê onda para tudo que é lado, mas com o distanciar dela, com a dispersão dessas ondas, elas vão se tornando cada vez mais estáveis e contínuas. Então, sobre a energia ondomotriz, existem várias tecnologias de como extraí-la. Por exemplo, como temos aqui essas animações, era de uma antiga página que existia, de um projeto que havia, que era o Aquaret, que hoje não se encontra, nem se encontra mais online. Então, me parecem super intuitivas, que é o princípio de funcionamento dessas tecnologias. Uma boia que está posta na superfície, chega a onda e a onda vai mover essa boia para cima e para baixo. Esse movimento que a gente vai tentar extrair a potência. Outro sistema que a gente tem esse tipo é o que a gente chama de absorvidores pontuais, que são pequenas boias. Esse outro são atenuadores. É um sistema que a gente coloca perpendicular ao frente de ondas, desculpa. Vocês podem ver que a onda vai em um sentido e eles estão perpendicular. São boias que são conectadas por um braço pneumático que vão se movendo e justamente vai movendo um óleo aqui dentro, mudando a pressão, então vai gerar uma turbina e se gera eletricidade. Não passou? Esse outro que a gente vê aqui é como um reservatório que a gente tem, que também está flutuando em alto mar, que tem uma rampa. E quando vem uma onda, essa onda cai no reservatório e por aqui, por esse espaço, tem uma turbina que gira e devolve a água para o mar. O princípio de funcionamento é tal qual uma hidroelétrica. Está fazendo circular um fluido, que é a água, e girar uma turbina. Esse outro aqui parece muito com o absorvedor pontual, a boia em cima, só que em lugar de estar na superfície do mar, está submersa. E funciona como um princípio de Arquimedes. A onda, quando está deslocando, gera uma diferença de pressão em diferentes profundidades. Pois então, essa diferença de pressão vai fazer com que esse corpo se mova para cima e para baixo. Então, a gente pode também aproveitar essa energia. De fato, tem tecnologias um pouco mais modernas, inclusive que junta os dois, o absorvedor pontual em cima e um embaixo. Então, aproveita o movimento relativo dos dois. Esse outro também, que foi muito comum, que foi um dos precursores e bastante prominentes no seu momento na costa portuguesa, que é o que a gente conhece como OWC, Oscillate Water Column, ou coluna de água oscilante. E nesse caso, está na costa, é um reservatório, uma câmara que está na costa, e quando vem a onda, move o nível de água para cima e para baixo, o que altera a pressão dentro desse reservatório, movendo, então, criando um fluxo de ar de dentro a fora e de fora a dentro, movendo uma turbina. O ponto especial aqui é que essa turbina é bidirecional. Tem que ser bidirecional. Também já pensaram em pôr alguns estudos e protótipos também desse mesmo em alto mar. Mas eu particularmente vejo muito custoso para levar para o alto mar ele, se a gente pode ter na costa. Outro dia eu estava falando com o Xigia que tinha um ativo em Portugal, né?
O precursor, que era o de pico, foi desativado, mas agora segue um outro ativo, e na Espanha também, na estação de Mutrico, também tem outro ativo. A gente também tem a energia, outra forma de absorver energia marinha, a maré motriz, que é aproveitando a variação da maré. Que é aqui vocês têm, a gente tem bem aqui na barragem. Talvez, eu não sei como é o estudo do recurso energético aqui, mas poderia ser ou não aproveitado, não sei. Mas a única coisa é, um momento a maré sobe e desce, enche e esvazia o reservatório do outro lado. Também aqui nesse caso seria uma turbina bidirecional. Das correntes marinhas, pois as correntes marinhas funcionam exatamente igual, a dinâmica é muito parecida à eólica. A diferença é que a eólica a gente tem aproveitando os ventos no ar e a corrente marinha está debaixo do mar. Aí a gente aproveita a correnteza marinha. E também nas correntes marinhas tem esses outros dois tipos, que aqui é como se fosse uma pá que vai se movendo também devido à diferença de pressão, e esse outro aqui que é um Venturi, que o que faz é uma turbina que aumenta, canaliza a corrente marinha, aumentando a velocidade e gira outra turbina. E por fim, os dois com maior potencial energético que existe. O de gradiente salino e gradiente térmico. Ter muito não quer dizer que seja viável. Na teoria é muito bonito, a capacidade é imensa, mas ter resultados com ele é completamente inviável financeiramente. O gradiente salino, a gente aproveita a diferença de sal entre dois reservatórios de água. Normalmente o que se faz? Se instala em estuários próximos a rio. Então se bombeia desde a água de rio da água doce com a água salgada. E do gradiente térmico se aproveita a diferença de temperatura segundo vamos indo cada vez mais a camadas mais baixas da água. Que a gente consegue variações de até 30 graus Celsius. Mas também toda a implementação é bastante complexa e bastante cara. Eu trabalho com a energia das ondas. E sempre gosto de apresentar esse gráfico, só para que vocês tenham uma ideia, essa ilustração. Comparado com a energia eólica, que a dia de hoje já é muito aproveitado. Os maiores aerogeradores que a gente tem hoje em dia são as maiores aproximadamente 15 megawatts, não? E tem uma altura quase de 400 metros, desde do topo da pá até abaixo. Isso eu digo, são casos de, se não me engano, de aerogeradores offshore. Quando a gente vai para a terra, eu acho que a gente não consigo chegar aos 15 megawatts, estamos aí entre 8, que acaba sendo o que? 120 metros, não tanto. Um pouco menos de 200 metros. Mas o que acontece? A gente consegue aproveitar bastante o recurso eólico a dia de hoje. No seu momento, se a gente falasse isso nos anos 90, 80, era algo muito utópico, muito distante, muito caro. Mas conseguimos chegar e chegamos bastante bem à utilização desse recurso. Se a gente parar para ver, o recurso energético eólico se concentra a grandes alturas. E o aproveitamento que a gente tem, no máximo está aqui. A gente consegue aproveitar muito pouco do que está disponível. Mas é o que a gente pode fazer. Em comparação com as ondas, a maior parte do recurso energético se encontra até 20 metros de profundidade. O recurso está quase todo na superfície. Então, é exatamente onde a gente trabalha. Se a gente conseguisse explorar bem, ter tecnologias bastante confiáveis e boas, então seria uma boa forma. Agora bem,
Não é só dizer que temos um bom recurso energético que a coisa vai funcionar. Não. Aqui existem bastante inconvenientes. O meio é bastante duro. É muito duro. Tá ali todo dia, com tempestade, sal, não tem dispositivo, tecnologia que aguente. A manutenção, tem que deslocar pessoal de terra ao mar, também é bastante custa bastante financeiramente. Então, a dia de hoje, ao meu ver, é uma tecnologia que é para estudar. Quem sabe no futuro a gente consiga empregar, como foi com a eólica. Mas a dia de hoje ainda não vejo tão factível da sua aplicação, utilização. Mas sim, eu acho que vale a pena investir no esforço de estudar. Não só o pessoal que trabalha com material, da civil, que estuda exatamente os tipos de tecnologia, como agente elétrico. Por quê? Porque não existe só um tipo de geração. Eu particularmente gosto de trabalhar e trabalho com a geração ondomotriz direta. Quero dizer, como transformando a energia mecânica da onda diretamente em energia elétrica. E como eu consigo isso? Alguém pode me dizer? Exatamente. Um gerador linear. Não sei se soa para vocês um gerador linear. Um gerador linear é exatamente igual a um gerador com uma máquina rotativa. A única diferença é que em lugar de ter um torque, vai ter uma força linear. Em lugar de ter uma mega velocidade rotativa, vai ser uma velocidade linear. Mas o método de operação é exatamente o mesmo. Tanto que, se a gente modela um e outro por DQA, modelo dinâmico, é exatamente o mesmo. Não muda absolutamente nada. Fazendo suas diferenças entre força e torque e velocidade linear e velocidade angular. Certo? Imagino que o outro método que não é direto é a eficiência, não é? É muito ineficiente. Exatamente. Mas dessas tecnologias, de fato, já existe uma que se diz essa é o futuro? Eu, particularmente, eu sempre costumo comentar isso. O bom da energia da ondomotriz é que tem muito que se estudar. Por quê? Porque existem várias tecnologias diferentes da eólica. Da eólica é aquilo que a gente tem e ponto. Não do motriz, não. Existem várias possibilidades. Mas qual é o calcanhar de Aquiles que tem com isso? É exatamente que não tem uma tecnologia madura. Não existe. Cada um vai tentando uma coisa, mas não tem uma que diga essa é a melhor ou essa é a pior. Não. Varia muito, porque tem que ver qual é a que se encaixa mais ao tipo de conversão. Por exemplo, eu, particularmente, como a gente vai ver, eu trabalho com o absorvedor pontual, que é essa boia que está movendo com a onda. Ela encaixa muito bem com o gerador linear, porque tu conecta ela diretamente no gerador linear, então esse movimento de subida e descida já faz mover o que a gente chama de pistão ou translator, que é a parte que seria equivalente ao rotor, translator, do gerador linear, que vai movendo. Já tem outros tipos, por exemplo, como o atenuador, que esses braços que se movem uma turbina, então aí já tem, por exemplo, um gerador de indução. Então já varia muito o tipo de... existem conexões pneumáticas no meio, tanto que a parte... Como tu controla a geração, nem é tanto pela parte elétrica, senão pela parte mecânica. O bom de trazer o gerador linear, porque tu consegue controlar tu controla todo o sistema eletricamente, sem utilizar nenhuma variável mecânica, como de fluido, de pressão, variação de pressão, outras coisas. Tanto que eu trago aqui essas imagens só para vocês verem a semelhança que existem entre os sistemas. A gente, desde a antiga oitava série, não sei se mudou,
No seu momento a gente já estudava nossos sistemas massa-mola. No sistema massa-mola, a gente tem o amortecimento, a constante elástica e a força. Beleza. A gente sabe que o sistema massa-mola é modelado por um sistema de segunda ordem. Mas olha que coisa interessante, trazendo um pouco para a nossa área, um circuito elétrico RLC série. Pois um circuito RLC série, a gente também modela como um sistema de segunda ordem. Então, poxa, se os dois são sistemas de segunda ordem, então talvez haja uma semelhança, alguma relação entre eles. E de fato existe. Quando a gente desenvolve as equações, a gente consegue ver que a força que a gente aplica nessa massa é equivalente à tensão do nosso circuito, uma fonte de tensão. A velocidade de deslocamento dessa massa corresponde à corrente do circuito. A massa desse corpo é equivalente à indutância do nosso circuito. O amortecimento que tem nesse sistema é equivalente à resistência do nosso circuito. E a constante elástica da mola é inversamente proporcional ao capacitor. Capacitor. Então, com isso, a gente perfeitamente consegue analisar, estudar um circuito elétrico por meio de um sistema massa-mola, assim como massa-mola por um circuito elétrico. E a resposta vai ser exatamente a mesma. Pois bacana. E isso em que me ajuda? Pois, se eu levo para o mar uma boia flutuando, a boia flutuando, não vou entrar tanto na hidrodinâmica da coisa, mas também vai ter um fator de amortecimento, uma constante elástica, que é a constante de restauração da boia, que é basicamente baseada nas forças de Arquimedes, e a força que vai mover essa boia, que é a força que a onda vai aplicar nela, que é a força de excitação. Então, poxa, se há essa equivalência hidrodinâmica com essa massa-mola, pois há uma equivalência hidrodinâmica com o circuito elétrico que a gente pode estudar. Então, aqui temos um sistema, um absorvedor pontual, uma boia na superfície do mar, que é conectada ao que eu chamo de sistema PTO. Sistema PTO é porque eu não conheço o que tem aí, é um nome genérico, que é Power Takeoff System, que é o sistema que é responsável por absorver a potência mecânica da boia. Pode ser um gerador linear ou pode ser como qualquer outro tipo de meio, certo? Então, como eu disse, que forças atuam nesse sistema? Pois a força do PTO, desse sistema, e a força de excitação da onda. Pois esse sistema é um sistema de segunda ordem, sempre e quando, agora eu vou fazer uma simplificação muito grande, estejamos trabalhando em regime permanente. Sempre e quando estejamos em regime permanente. O que não é verdade, na realidade, porque o mar nunca vai ter uma onda senoidal pura sem mudar. Isso não existe. Mas é um primeiro passo para a gente estudar qualquer iteração hidrodinâmica. Porque no final das contas, essa marreal que eu disse que não é uma senoide pura, pode ser considerada uma soma de várias senoides de diferentes amplitudes e frequências. Então, vale a pena a gente estudar o que acontece em regime permanente. Então, em regime permanente, esse sistema eu também posso aproximar a meu sistema RLC, onde a força que vai estar atuando é a força de excitação da onda, uma tensão. A corrente que vai circular por circuito, a velocidade em que vai se mover a boia. A resistência, pois é amortecimento
hidrodinâmico da boia. A indutância é o que eu vou chamar de massa também hidrodinâmica. A massa hidrodinâmica é uma composição de um termo que a gente chama massa somada, que é um termo hidrodinâmico, e a massa inercial. A massa somada depende da frequência e da velocidade que se move, da aceleração que tem a boia. E o capacitor vai ter dividido entre, ao invés de aqui no caso eu chamei de KW, que é justamente a constante de restauração da boia, que é o que vai tentar levar sempre a boia ao seu equilíbrio, quando ela sai da sua posição de equilíbrio. E se vocês observam, diferentemente do que eu pus no sistema massa-mola, tem um elemento adicional, que eu chamei RPTO e XPTO, que é exatamente responsável pelo PTO. De uma maneira simples, pode ser ter uma relação linear. Então, meu sistema pode ser modelado em regime permanente dessa maneira. Agora vem a pergunta: o que eu quero fazer com o sistema de geração? Extrair máxima potência. Não? Como eu posso extrair a máxima potência dessa boia? Deviam saber. Circuitos elétricos. Transferência de máxima potência. Exatamente. É fazer com que todos esses elementos reativos sejam nulos. Não? E que essa resistência equivala à resistência hidrodinâmica, por dizer de uma maneira. Então, essa seria basicamente o que buscaríamos em otimizar a máxima extração de potência, otimizar a extração de potência do sistema, que é basicamente fazer o quê? Pô-lo em ressonância. Como consigo isso? Primeiro passo, ok, posso variar a massa da boia. Se pode, a gente pode acrescentar água ou menos água dentro, mudar o volume, mas muito pontualmente, não é o melhor. A massa, então, normalmente o que a gente faz? A gente pré-dimensiona ela para um valor ótimo em uma determinada área. Não vai ser o melhor valor constantemente, claramente, mas o melhor em um intervalo de tempo bastante grande. Ok, a massa eu já não posso tocar. A força de excitação das ondas, eu também não posso tocar, que é o que vem. Então, onde é que eu posso tocar unicamente? A minha única variável de controle é a força do PTO. Que se o meu PTO é um gerador linear, vai ser quem? Essa força do PTO? A força de reação do gerador. A força de torque contrário do gerador. Então, é ela que eu posso controlar. E eu posso controlar mediante quem? A intensidade e Q. Em quadratura e Q. Então, eu controlando essa intensidade diretamente, eu consigo controlar essa força e controlar o movimento dessa boia. Faço esse parêntese. Aqui é muito simplificado, porque eu não quis me meter nas equações mais realistas, que são um pouco mais complexas. Não tão complexas, mas um pouquinho mais. Mas daqui a gente pode entender isso. Certo? Bem, eu acho que ideia... Acho que é aqui... Não, isso, pode voltar. Pode falar. Só que uma vez, quando eu estudava isso aí, tinha uma coisa que você conseguia tipo atrasar e entrar em cima na hora para poder extrair mais potência. O controle da força de reação para manter a boia. Exatamente. Existem várias estratégias de controle. Por exemplo, como eu te falo, se a gente olha isso daqui, né? Ok, no PTO a gente pode controlar essa RPTO, essa resistência e essa reatância, que não são elétricas. São valores, são resistência, entre aspas, uma impedância mecânica que a gente está refletindo eletricamente. Porque não existe num circuito elétrico. Então,
Eu posso controlar, fazer uma otimização, por exemplo, subóptima. Como? Só controlando a resistência. Beleza. Eu consigo ajustar a resistência para dar uma maior absorção de potência. Não vou ter valores tão altos, mas melhoro. Conseguiria muito mais com a reatância, porque aí tem um fluxo de potência reativa mecânica, que também a gente não fala, mas só equivalente. E aí sim a gente conseguiria. O problema de trabalhar com essa reatância, porque a gente consegue variações muito grandes. É aí onde a gente consegue botar o sistema em ressonância. E teoricamente a gente conseguiria jogar a boia às alturas. Então, dois problemas que teriam que trabalhar com isso. A gente teria que ter em conta as restrições do sistema, para não danificar o sistema. E 2, que vai necessitar, sim ou sim, uma previsão, dados futuros da onda que vai chegar para encontrar esses valores. A partir disso, vem, beleza. Então, se eu quero ressonância, eu quero que a velocidade e essa força desse PTO, que seria essa tensão, fossem que estivessem em fase. Não? Então, uma forma de controle que é o que a gente chama de latching, que é frear o movimento da boia. Toda vez que a boia chega a uma velocidade zero, a gente freia ela por um tempo e depois solta. Ela se move, chegou a zero, a gente freia ela e depois saltamos de novo e fazemos esse movimento assim mais ou menos. Com essa freada, mantendo essa boia parada por determinados instantes de tempo, o que a gente consegue? Que essa velocidade esteja meio que em fase, provocando uma quase ressonância. Então aí a gente consegue otimizar. A dificuldade desse método está em quê? Em saber quanto tempo manter parado a boia. E como, exatamente, e como. Se a gente tem uma onda sinoidal pura, é muito fácil, matematicamente a gente consegue calcular e otimizar. Mas não é o caso. Com as ondas irregulares, a gente tem que buscar outros meios de determinar esses tipos de quanto tempo para. Aí vem o como também, tem um esforço mecânico muito alto. De fato, tem até um estudo que eu fiz, que é um artigo que tem aí pendente de publicação, que é utilizando um gerador linear, analisando a eficiência, o próprio freio elétrico, para parar ela, quanto pode ser conveniente ou não. No final das contas, conclui que não vale a pena, porque para poder parar, para poder manter parado esse sistema, eu estou absorvendo muita potência da rede. Então, o balanço de potência de geração e absorção é muito baixo. Então, a pergunta é como frear mecanicamente um sistema sem danificar a estrutura. Imaginamos se a gente vê um gerador, uma máquina síncrona, frear, o que pode acontecer com os ímãs, frear bruscamente. Ainda que a dinâmica está pensada justamente quando a velocidade seja zero, para que tenha o menor impacto possível durante essa parada. Mas tem esses problemas. Mas esse é o método clássico de controle. E é um método que, entre aspas, é um método que a gente chama de digital, que é 0 ou 1. Ou seja, é dizer, a boia está em movimento ou está parada. Tu não trabalha em outro tipo de controle. Tu só vai parar ou saltar a máquina. Em contrapartida a esse, tem um que também se chama declutching. Que o que ele faz é conectar e desconectar o sistema PTO. Que é basicamente a ideia mesma, só que dando uma volta. É dizer, eu deixo a boia mover-se livremente como uma flutuação natural,
ou não, conectando o sistema. São esses dois métodos que utilizam. Eu, particularmente, tenho trabalhado em cima de otimizar estas variáveis, R e X, a partir da máquina linear. Então, aí já trabalhando com muitos fatores elétricos, as restrições, com desmagnetização do campo, dos imãs, em tudo isso. É difícil desmagnetizar essa máquina se o ímã for uma superfície, né? Que vai pegar muito grande. Não, sim, exatamente. Tem aí uma dificuldade. Eu estudo da parte teórica, porque tudo aí a gente ainda está no ambiente teórico, saindo do mais simples e indo incrementando um pouco mais. Por exemplo, nos meus primeiros estudos eu não falava nem de desmagnetização da máquina, para poder deixar ela mover com mais velocidade ou não. Então, vou botar um pouco mais de incrementar um pouco mais o controle, para ver o que funciona, se não funciona. Mas sim, é um perigo, além do perigo que corre, porque se tu não tem um sistema de segurança muito forte, isso vai uma velocidade tremenda. E, Hugo, vocês têm algum protótipo lá de gerador linear? Não, infelizmente não. Essa é uma guerra que eu tinha com o pessoal que especialista em máquina, mas a gente ainda não conseguiu fazer o gerador linear. Sim, que tem uns parceiros nossos, que é do CSIC, que é o Centro de Pesquisa Espanhol, que eles sim têm um gerador linear bastante grande e acho que o dobro dessa sala aqui só de comprimento, com Marcos Lafois. Com Lafois. Com Lafois, que é do Podemos visitar, né? que estão convidados desde logo a visitar. A boia, ela é mais, não vou dizer mais fácil, né? Mas ela já existe, né? Vários modelos de boia, né? Uhum. Cada um... A conexão com o gerador é que não. Que é a diferença. E em termos da boia, existem vários tipos de desenvolvimento. Tem umas que são como aqui o mar, esse plano, por exemplo, um sistema aqui, um sistema central que tem os braços aqui. Então tem essas 4 boias que se movem e captam o movimento delas. As 4, existem diversos tipos de desenhos de boia. No design, né? Da design, estrutura. exatamente. Né? Entendeu? Aqui eu costumo trabalhar, é uma boia simples, que foi o trabalho base, uma universidade da Suécia, de Uppsala, que eles têm várias boias já também postas. Mas o que vai mudar o tamanho da boia, a gente dimensiona de acordo com o mar que a gente vai trabalhar. Como eu disse, a primeira variável que a gente tem para otimizar é essa indutância, essa massa. Então a gente tenta sempre fazer o design de uma boia que seja ótima por um intervalo de tempo bastante grande, não para aquele mar, porque não é a mesma coisa um mar do norte, por exemplo, com o Boqueirão. Tem duas características, tem características energéticas completamente diferentes. Então, uma boia que esteja lá pode aproveitar bastante e que a gente bote aqui e não aproveite nada, porque as respostas em frequência, das frequências naturais do sistema são completamente diferentes. Tu acha que seria viável sistemas menores, pequenos, né? A gente começou com esses estudos em turbina hidrocinética, e aí começamos com turbinas grandes, depois chegamos numa turbina pequena, que era muito mais prática mas claro, os componentes são comerciais, né? Nesse caso, com boias, tudo bem, você tem uma boia pequena, mas aí tu tem um problema do gerador linear pequeno, né? Se grande é difícil fabricar, uma escala pequena, para potências pequenas, 5 kW, 10 kW. Não tão pequena, por exemplo, um gerador de 10 kW tem um stroke, que é um lance de movimento, né, mais ou menos de 2 metros. Então, a estrutura que vai um gerador linear é algo como a altura dessa sala, metida no mar. Estanque, né? Que não entre água, metido aí debaixo do mar. Uns já estão, dependendo da profundidade, estão metidos já com
em concreto no leito marinho e outros flutuando. Aí já depende um pouco também dos aspectos construtivos. Tem que ter uma poita ali para ancorar ela, né? Uhum. Normalmente, às vezes, tem só um cabo que já vai com uma âncora, que dá uma certa liberdade de movimento também. Ainda tem isso, né? Porque aqui, uma restrição muito grande desse sistema, que eu costumo aplicar, é que eu considero só um movimento vertical de subida e descida. Mas, em realidade, não existe esse movimento. Ela se move para os outros lados também. De fato, tem outros projetos também que, inclusive, utilizam um movimento rotacional das ondas. Só reforçando em relação ao efeito Light, a gente fez uma visita técnica lá na COP da UFRJ, e lá a Petrobras ela investe diretamente no onde eles fazem esses tipos de simulações, né? Onde lá ela tinha um pistão como aquele, e a gente observava justamente a questão da geração para utilizar essa questão da massa de água, né? Onde de um lado tinha justamente como se fosse um batedor, né? O outro, mesma coisa. Aí eles faziam, o primeiro teste que eles faziam era gerando só um tipo de onda, como se fosse uma onda mesmo uniforme, central, batendo só de lado. Só que essa modificação a gente observava no tempo do pistão que ele retornava, quando eles ligaram o batedor de um lado e de outro. Eles seriam mais harmônicos, né? Uhum. E aí o efeito dela, não sei se retardava, não sei se tinha alguma forma lá de controle, não sei se você se lembra, professor Gigé. No caso da COP lá, era mais o teste da boia, né? Dos tipos de boia e estruturas, porque eles são mais da mecânica. E aí, por exemplo, o que eles tinham lá de usina de ondas, né? De projeto que já deixou há um tempo de operar, era os estudos no flutuador. Né, como é que o flutuador se movimentava ali, que é um modelo diferente, né? Ele não está dentro d'água, ele está fora, né? O braço, então ela... Era aquele que era parecido do de Fortaleza? Não é aquele lá de Fortaleza, é aquele modelo. Mas aí você olhava embaixo, acho que tinha uma atenuação quando você colocava as duas, né? Tinha complementações ali de ondas nos dois sentidos, né? E aí você tinha perda de eficiência, certo? E essa variabilidade que você tem na boia, né? Que é perda de energia também. Exatamente. Né? Você entende que o gerador está assim, né? E não tá, quando vai para o lado, ele não desce o suficiente, né? Exatamente. Só para te resumir, o LAT seria a forma ótima que a gente teria de extrair essa energia. Ótima e mais fácil, entre aspas. Mas, como eu disse, o problema é saber calcular e determinar esse tempo que a gente vai parar. Aí que a gente tem um grande problema. Hugo, temos uma pergunta aqui do YouTube, né? Quer saber o seguinte, né? Se o gerador ele gera de forma simétrica, tipo, na subida e na descida a potência é a mesma? Não. Exatamente por ser uma geração direta, a gente não pode conectar diretamente à rede. A forma da geração é altamente irregular, é proporcional à forma de onda da onda, tanto variável em frequência como em altura. Então, a tensão que a gente está gerando, por exemplo, não tem a mesma amplitude e nem a mesma frequência, sempre vai estar variando. Então, por isso, a gente sempre, como é um gerador síncrono de dimensões permanentes, a gente tem que conectar com a rede por meio de uma eletrônica de potência para desacoplar os dois sistemas, então acondicionar toda essa potência e entregar à rede. Ainda assim, isso em termos de tensão e frequência. A potência não, a potência que vai ser entregue é uma potência completamente flutuante, que vai ser de forma intermitente, pode ser assim. Uma potência completamente flutuante. Zero não, mas pode chegar a zero quando esteja parada, mas flutuante. A gente não tem como conseguir uma potência suave ou constante. Existem estudos de como suavizar essa potência. Sim, por exemplo, utilizando supercapacitores. Isso é um estudo assim, por exemplo, o próprio pessoal do CSIC com o Marcos Lafoz fizeram um estudo com isso. A gente bota aqui um supercapacitor para tentar suavizar essa potência, esse gráfico de potência. Porque, claro, dependendo do nível de potência que se vai injetar na rede e das características dessa rede, também pode causar uma flutuação de tensão
considerável no sistema. Ok. Tá rolando o tempo. Pois, por um lado, isso, que é a parte de energia ondomotriz. O outro, passamos. Já seria a integração de energias renováveis na rede elétrica. Vou tentar ser breve, porque eu acho que eu já estou me passando no tempo. Desde o ponto de vista da geração distribuída. A geração distribuída, as unidades são maioritariamente conectadas à rede de distribuição, tanto de média tensão como de baixa tensão. E também, na maioria dos casos, essa geração distribuída, essas unidades estão conectadas, exatamente por esse motivo que eu falei anteriormente, por meio de uma eletrônica de potência que desacopla o sistema de geração ao sistema da rede. Não? E a maioria dessas fontes de energias é renovável. Se eu quero olhar essa geração distribuída desde o ponto de vista da rede, não da geração, essas unidades de geração distribuída a gente pode considerar como uma carga negativa. Em lugar de estar consumindo, absorvendo potência, está cedendo potência à rede. Desde o ponto de vista da carga. São duas formas de olhar diferentes. Certo? Isso a gente fala da geração distribuída. E por que a eletrônica de potência na geração distribuída? Aquilo que eu dizia. Primeiro, porque a maioria das fontes são de energias renováveis e elas são de geração em corrente contínua. Ou bem também são turbinas com velocidades variáveis, como a ondomotriz. Estou variando a velocidade. Se eu tenho uma máquina síncrona, estou variando a frequência de geração. Ou uma eólica também, ou pequenas hidrelétricas, maremotriz. Também porque essa geração distribuída pode estar relacionada ao armazenamento de energia, baterias, supercapacitores, energia magnética por supercondução, que operam em corrente contínua. Ou também, em outros casos, a gente pode ter os volantes de inércia, que são os flywheel, que produzem uma velocidade variável. Pois então, a utilização da eletrônica de potência vai fazer o quê? Vai permitir a integração dessa fonte de geração e sistemas de armazenamento não convencionais à rede elétrica. Do lado de geração, a gente tem o quê? O controle da potência extraída, por exemplo, tentando alcançar o ponto de máxima o MPPT, o Maximum Power Point Tracking, ou otimizar a energia da onda. Isso do lado de geração. Do lado de rede, o que a gente tem? O controle de potência reativa, de frequência, etc. Então, a eletrônica de potência que desacopla esses dois sistemas, rede e sistema de geração, podem trabalhar dos dois lados. Um, para um controle à vista da rede e outro ao controle de geração. Quais são os problemas potenciais associados à conexão da geração distribuída? Se a gente fala de harmônicos. É verdade que uma rede com maior número de unidades de geração distribuídas nos vai possibilitar uma capacidade maior de mitigação dos harmônicos, porque a gente pode utilizar os próprios conversores eletrônicos para isso. Entretanto, o maior problema que a gente encontra é a elevação do risco de encontrar ressonâncias no sistema. Por quê? Porque esses conversores eletrônicos vão se conectar à rede, normalmente por meio de um filtro LC. Com isso, a gente pode variar a ressonância da rede, pode introduzir comportamentos oscilatórios e, ademais, claro, além do que, das distorções harmônicas que tem na rede. A gente pode ter também as variações de tensões na rede, justamente porque a geração distribuída vai alterar o fluxo de potência em parte da rede. A gente já sabia que normalmente na rede de distribuição o fluxo costumava ser unidirecional. Geração, subestação, demanda. Com a geração distribuída, o que passa?
ela começa a introduzir e mudar, alterar o fluxo, o caminho do fluxo de potência. As gerações em geral têm uma natureza intermitente e flutuante, como isso daqui. O que dependendo dessa magnitude e também das características da rede, se é uma rede fraca ou forte, então pode induzir uma flutuação de tensão, tanto em curtas, em milissegundos, como longas também, de várias horas. Isso vai, como eu disse, depende da dinâmica do sistema. Outro ponto é a resposta do sistema frente a faltas. As conexões da geração distribuída pode comprometer, e é o que acontece, o funcionamento dos esquemas tradicionais de proteção. A proteção de uma rede está desenhada, está dimensionada do modo tradicional. Agora, o que acontece se eu mudo toda a dinâmica do sistema? Pois a proteção não vai atuar devidamente como podemos esperar. Também, a resposta dessa geração distribuída à contingência na rede conforme a lógica de controle que se utiliza. Durante contingências, o que acontece é que muitos operadores, atualmente, o que dizem? Não, tem um curto-circuito, a melhor coisa que faz é desconectar essa geração, desconecta diretamente, por medida de segurança. Variação em frequência, pois quanto mais geração distribuída proveniente de fontes renováveis, como a gente disse, com eletrônica de potência, a gente está tirando inércia do sistema. Aquilo que a gente comentou no começo, né? A inércia eletromecânica. Então, o que acontece como consequência? Pois esses conversores eletrônicos vão eliminar a relação direta que a gente tem de controle potência-frequência do sistema. E essas perturbações podem gerar uma flutuação muito alta de frequência. Aqui a gente volta ao caso do blackout, do zero absoluto espanhol. A razão realmente que ocorreu, por que ocorreu, eu acredito que a gente nunca vai chegar a saber, porque vai ter muito componente político por detrás. Mas, claro, a gente pode especular muitos fatores com os dados públicos que se dispõem. E nesse momento, quando ocorreu o zero absoluto, houve uma flutuação bastante alta de tensão no sistema europeu. Flutuou na Estônia, Letônia e flutuou mais fortemente na Espanha. Motivos. O primeiro que se falou, pois, foi falta de inércia do sistema. O sistema não teve como responder. Ok, foi o primeiro, mas já viu que não... É verdade que naquele momento havia uma penetração de 75% de renovável, dos quais eram, a grosso número, 60% de solar e 15% de eólica. Realmente, os dois metidos por eletrônica de potência, tinha baixa inércia e começou a cair as centrais solares e foi desconectando. O primeiro diagnóstico foi a falta de inércia, exatamente porque houve oscilação de frequência. Mas também depois já se levou que foi uma falta de controle de reativo, que é o outro ponto. Não, eu já não botei aqui. Não, mais para frente. A falta de controle de reativo do sistema. Que as tensões também subiram muito. E uma coisa que é tão simples de se fazer, dizer, tu que tem um conversor eletrônico, pois absorve um pouco de reativo para baixar a tensão, pois o sistema não atuou assim. Então teve, além da oscilação de frequência, níveis de tensões bastante altos. Então, que leva a crer também essa falta de controle de reativo. Outra causa também, a questão das proteções. A proteção é a que sempre teve o sistema elétrico, não estava desenhada, não estava projetada para essa quantidade de penetração de renovável. Então, quando atuou, uma coisa que é tão simples como havia software de se regular, não regulou, então foi atuando proteção atrás de proteção do sistema tradicional e derrubou todo o sistema. Isso tudo meramente especulativo, que a gente não tem como saber a causa de momento. Era
Não, tu tira a capacidade de inércia. A alteração de P, da relação P e frequência, é que tu perde essa capacidade. Reduz, exatamente. Com a redução da inércia, tu reduz essa capacidade. Exatamente, tu reduz essa capacidade. Então os controles não funcionam porque estavam esperando ela. Né? Exatamente. Controlado, projetado com ela. A questão é que quando tu tem conversor eletrônico, tudo isso funciona com um clique, por via software. Por via software. Inclusive, existem métodos aí de conexão a microredes, que tu introduz uma impedância virtual, ou tu cria também uma máquina síncrona virtual para introduzir uma inércia fictícia ao sistema. Tudo isso via software. E como a gente pode analisar esses problemas na rede elétrica? Os tipos de modelos que a gente costuma utilizar é um modelo muito detalhado, um modelo completo, que leva em conta aí todas as equações diferenciais que montam o sistema, né? Que é o modelo completo, ou um modelo caça-estático, que é um modelo mais simples, que faz uma análise em regime permanente, que já se supõe que todos os transitórios já alcançaram sua estabilidade e são estáveis. Não? Então, essas análises vão desde os microsegundos até a anos, e depende do tipo de análise que você quer fazer. Se quer análise de transitório do sistema elétrico, ou se quer estudar a eletrônica de potência desde o ponto de vista da eletrônica mesmo, dos modelos comutados ou curto-circuito, se utiliza modelos completos em uma escala de tempo hasta milissegundos, dezenas de milissegundos. Se vamos um pouco mais para frente com a eletrônica de potência, mas já não um modelo comutado, onde já não nos interessa a comutação, as variações em alta frequência, senão só a resposta dinâmica, ok? Eu também posso utilizar um modelo completo ou um modelo quase estático. Oscilações eletromecânicas e a análise de estabilidade do sistema. Aqui já me permite análises desde dezenas de milissegundos até minutos. Eu analisar um modelo, uma eletrônica de potência em 1 minuto, requer um esforço computacional, um modelo detalhado, comutado, requer um esforço computacional muito grande. Então, às vezes, compensa muito mais um modelo mais médio, que é muito mais simples. Um modelo caso-estático também, a gente aplica quando quer analisar a qualidade de serviço da rede, do sistema, ou estratégias de controle na rede, que já são controles mais lentos, não tão rápidos, que vão de minutos, horas e dias. E também, já a nível de planejamento, de dias e anos, estratégia de operação global e otimização de mercado. Faço uma ressalva em otimização de mercado, porque ainda que não seja uma realidade para a gente, não sei, aqui eu pergunto para vocês, as casas aqui, os medidores ainda são eletromecânicos ou digitais? Digital eletrônico. Dá uma mistura ainda, né? Porque, por exemplo, lá a gente já faz uns 10 anos, todos os medidores são todos digitais e bidirecionais. Ainda que eles ainda não têm um fluxo bidirecional de dados, que pode ter, só estão enviando do medidor à central, mas tem a possibilidade de ter um fluxo bidirecional da central ao medidor. Também entraria a possibilidade do que a gente fala dos consumidores mudarem de papel, de serem prosumidores, que é o quê? Eu agora não só consumo, mas também sou um agente ativo na rede. Mas, claro, se eu vou participar na rede, pelas características da minha instalação, porque eu tenho um painel fotovoltaico, tenho um carro elétrico, tenho um conversor eletrônico bidirecional, eu tenho que ter algum benefício. Eu não vou brincar com a rede só porque, tá bom, exatamente, eu vou fazer uma graça aqui para, entre aspas, para a Equatorial e vou ajudar ela um pouco. Não, se eu vou participar, eu quero ter algum benefício econômico. Então, todo que é o paradigma da otimização de mercado, todo esse mercado que a gente conhece, quer dizer, o mercado elétrico por si só muda constantemente. Todos os conceitos. É difícil estudar porque a gente, quando estuda uma coisa, no dia seguinte já tem um novo fator que introduziram.
E com isso vai mudar completamente. Por quê? Porque os consumidores, o que vão passar a ser prosumidores, como disse, também vão ter esses incentivos de dizer, ok, pois eu tenho meu carro elétrico que está carregado e hoje eu não vou sair na rua, não vou sair. E a rede, eu faço parte de uma micro-rede, por exemplo, que está com um problema de tensão. Eu quero gerar mais potência. Eu não tenho como. Pois me paguem, que eu dou um pouco de potência, aporto um pouco de potência através do meu carro elétrico ou do meu painel solar, por exemplo. Ou se não, o próprio controlador que não existe a dia de hoje, de uma rede de distribuição disso. Olha, vamos precisar de uma redução de carga. Você pode cortar a carga? Beleza, posso cortar a carga, mas quanto me paga por isso? Então, todos esses jogos, todos esses agentes vão entrar no mercado e também vão mudar bastante. Então, aqui também há um nicho de estudo bastante grande. Isso está sendo discutido ainda na Espanha, de forma de lei? Como é que vai ser isso? Tudo discutido. Ainda que não seja uma realidade, certo? A realidade é que os consumidores são consumidores. O consumidor final já tem uma tarifa que varia por hora ou é uma tarifa fixa? Varia por hora, varia. Depende de como tu tem contratado. Eu, por exemplo, na minha casa, porque quando fiz o contrato deu certo, peguei uma tarifa boa fixa, plana, ou seja, me consumi a meio-dia e a 3 horas da manhã é o mesmo preço. Certo. Mas tem gente que varia com o preço do mercado intradiário. Segundo vai variando o preço da energia, ele vai pagando mais ou menos. Esse contrato faz com a distribuidora de lá ou Com a distribuidora diretamente. Com a distribuidora. Então, nessa área de integração de energias renováveis à rede elétrica, o que eu dou minha linha de pesquisa é justamente na prestação de serviços anciliares ou complementários, não, por conversores eletrônicos em rede de distribuição e microredes. Que é em quê? Na mitigação de harmônicos, no estudo da mitigação de harmônicos e também nesse controle de jogar com a ressonância do sistema. Aquilo o que eu dizia, um conversor eletrônico, de uma geração, por exemplo, de um painel fotovoltaico, vai estar injetando a potência ativa que está gerando. Mas ele tem uma capacidade de injetar ou absorver potência reativa. Então, eu posso também controlar a tensão mediante o volt ampere reativo. perde a potência ativa fazendo isso, né? Então não percebe por isso. Não que perca, basicamente tu vai utilizar a capacidade nominal da potência, não. A potência reativa que tu pode jogar vai ser quem? A potência nominal S ao quadrado menos a P ao quadrado. Então, se tu está botando uma potência aqui, dependendo da tua capacidade nominal, tu tem essa folga de potência reativa. A capacidade de potência reativa que tu tem de injetar ou de absorver vai depender do que tu está gerando. E da capacidade normal. Claro, se tu estiver operando a top, tu não tem essa capacidade. Entendeu? Capacidade de suportar faltas, que é o fault ride-through. Não tem isso, mas se tiver topado, ela não conseguir, senão eu perderia ativo. Exatamente. Se eu tiver no topo topado, eu posso usar isso para controlar reativo. Exatamente. Normalmente, por exemplo, quando tu tem um painel fotovoltaico, tem um conversor eletrônico, tu não está controlando a potência ativa que tu está injetando na rede. Tu tá jogando tudo que tu está gerando. Se é pouco, se é muito, é muito. Entendeu? Então, essa diferença é o que tu vai te dar a capacidade de reativo. É diferente, por exemplo, se tu tem um sistema de armazenamento na bateria. Na bateria, sim, tu pode controlar o nível de potência ativa que tu vai injetar na rede. Entendeu? A capacidade de suportar faltas, que é quando tem, por exemplo, um curto-circuito, tem uma caída de tensão, e como tu consegue suportar essa caída de tensão, como tu pode auxiliar o sistema durante esse sistema, e também a questão do desequilíbrio de tensão, que tu também pode mitigar o desequilíbrio de tensão utilizando esses conversores, como injetando potência reativa desequilibrada no sistema. Então, essas também é a linha de pesquisa que eu sigo trabalhando.
E, bom, aqui termina a minha apresentação. Obrigado pela paciência de todos. Espero que não tenha sido um sonífero. E aberta a perguntas. Mais uma pergunta aqui dos internautas. Essa perguntando se esses serviços são remunerados. A gente estava falando aos ancilares, não? De qual? Ele pergunta aqui se esses serviços são remunerados. Eu acho que estava... Os serviços complementares, sim. Os complementares, sim, né? Sim. Tem que ser regulado para ser remunerados. Aqui no Brasil vão querer que o consumidor pague para fazer o serviço. Tem tanto de restrições que o Petrobras faz. A política que a gente Para faz se é interligar a rede, acho que então, você quer fazer isso, você vai ter que pagar. Sim. Quer dar dinheiro aqui para a universidade? Não vai conseguir, não. Vai ter que pagar dinheiro para levar livro. Mais ou menos nessa linha. Em teoria, em tese, deveria ser remunerado. Tu entra como um agente de mercado e está provendo um serviço, então tem que receber por isso. Porque se tu vai, por exemplo, dimensionar um conversor eletrônico, vai sobredimensionar a capacidade da produção de ativa, exatamente para te ter uma margem de reativa, para que tu possa prover esse serviço. Se eu receber por isso, eu posso sobredimensionar meu inversor para fazer isso. Essa é a ideia. Porque hoje a gente faz o contrário. A gente bota o inversor no clipe melhor que eu posso colocar, botar mais painel para eu botar um inversor mais barato para vender, para não ganho por isso. Claro, tu não ganha por isso, porque essa variável não entra em jogo. Exato. Tu só está jogando com a potência ativa. Tu não usa lá a potência reativa. Então a ideia, a grande vantagem de utilizar um conversor eletrônico é essa, que tu tem uma capacidade de potência reativa, sempre quando tu respeite a potência nominal. E essa potência reativa não vai, se tu projetaste bem, não vai diminuir da tua capacidade de potência ativa de trabalho. Sim. Entendeu? Como é que funciona lá na Espanha? Como é que a questão do fluxo reverso da rede? Parece uma conexão e ele me disse que tem um fluxo reverso. Tem muita geração naquele transformador, naquele alimentador. Como é que a concessionária se comporta nesse ponto? Ainda, pelo que eu sei, as que eu vejo lá, nunca mencionaram nada. Tu quer conectar, tu conecta e pronto. Não tem... Eu acho que todas as subestações locais, né, estão bastante sobredimensionadas para atender a demanda. Porque todos que eu vi nunca pediram estudo, nunca bloquearam a instalação. Só para dizer. Já tem legislação na Espanha para É um crime reverter um crime brutal para a prestação desses serviços ancilares por meio dos consumidores que também... Não, dos consumidores não. Dos consumidores não. Pelas centrais, sim. As centrais, sim, de fato, as centrais são obrigadas, inclusive, a aportar, a prover alguns serviços. Não todos esses, mas uns mínimos, por exemplo, algum controle de frequência, alguma coisa assim. Entendeu? Você sabe, só contextualizar o que está acontecendo aqui. Você pega uma conexão de um sistema fotovoltaico, a concessionária simplesmente analisa com os dados dela, que tu não sabe se os dados são corretos, se é um dado realmente de carga média ou não. Ela analisa de maneira matemática. Se ali tem mais, aquele transformador tem mais geração do que consumo, eu digo que não pode conectar nele, tem que colocar um transformador próprio e pagar a tua demanda contratada se quiser conectar, se não, eu digo, vai-te embora e fica na tua, entendeu? E simplesmente por existir um fluxo reverso já é um crime. Tipo assim, por mais que tem mais geração, mas não houve nenhuma perturbação na rede, não extrapolou nenhum limite de tensão, mesmo que não tenha nada comprovado que vai atrapalhar a rede, ela não permite a conexão. E tu não pode editar os dados também dela, não pode, porque os dados que ela informa para o anel estão atrasados há mais de ano e tu pede para ela não dar o dado. É complicado. Tudo que envolve legislação é complicado. Mas veja uma coisa curiosa. Voltando ao zero absoluto. Outro fator que me passei de comentar, que também tem sua relevância. Aumentou muito o alto consumo na Espanha, o fotovoltaico residencial. A que ponto? A que altera a curva de demanda da rede.
Ou seja, o equilíbrio geração, consumo, está baseado em quê? Em uma previsão. Mas existe uma previsão agora de demanda que o governo não tem conhecimento da quantidade de autoconsumo que tem. Então é incapaz de prever corretamente o que vai acontecer. Tanto que nesse dia houve uma geração muito alta solar e uma demanda, que caía. Então também outra coisa que se especula é exatamente esse desbalance, o erro da previsão, também geração. Tem sempre suas coisas. Eu acredito que é muito fácil dizer, ok, eu vou botar aqui o painel fotovoltaico, eu tenho minha geração e ponto. A minha casa não vai afetar uma rede, não vai afetar o sistema. O meu vizinho também não vai afetar o sistema. O outro vizinho não. O meu bairro não vai. Mas quando tu vai estendendo isso, como vai afetar? Vai afetar de alguma maneira. A questão é, se tem de verdade estudos que comprovem o que vai acontecer ou não. Se as pessoas responsáveis tomam atitudes baseadas em estudos ou não. Mas algum risco tem, né? Isso que teria que, eu acho que também teria que ser analisado. Não é só dizer, tem um fluxo reverso e não vou deixar tu botar. Porque baseado no transformador. Não, tem que ter um pouco mais de embasamento. Não, por exemplo, a gente concorda que o horário que mais gera energia é o horário que tem menos carga no sistema por completo, né? A questão é que está sendo tratada só politicamente aqui, né? Uhum. Não existe discussão técnica sobre o assunto. Mas a política é igual em todo mundo, porque anos atrás a Espanha também ficou conhecida, por exemplo, pelo imposto ao sol. Que em um momento eles incentivaram a conexão de renovável, de fotovoltaico, incentivavam e tudo. E de repente, não. Não podemos fazer isso porque especulação minha, chega a distribuidora, não, eu estou perdendo dinheiro. A infraestrutura, eu que pus. E as pessoas estão usando, estão transmitindo aí potência e não estão cobrando nada. Então aí botaram aí o imposto ao sol, que foi muito questionado, foi muito discutido lá. Foi algo de muita crítica e tal, ficou por muito tempo. Mudou o governo, aí caiu o imposto ao sol. Agora não existe um imposto para te conectar, entendeu? E conecta abertamente. Queria só trazer uma coisa para discussão, né? Porque eu trabalho com um grupo de V2G da Universidade de Delaware. E metade desse grupo é a parte técnica, que a gente trabalha com os compressores dos carros, como fazer eles operarem de acordo com a demanda da rede. E a outra metade é o setor de políticas públicas. Lá são mais de 50 estados, todos com legislação diferente. E aí, o grupo ele já fica de olha, o Alasca lançou uma coleta de subsídio para modificar a legislação para viabilizar você ter operações de energia do grid. Como é que a gente pode ajudar nisso? Eu falo isso porque no mestrado eu pesquisei usinas híbridas. Seria aí usina solar e eólica, né? E enquanto eu desenvolvi a minha pesquisa, saiu a legislação solar e eólica. Eu acompanhei todo o processo de coleta de subsídio e assim, não teve nenhuma universidade que colaborou com essa legislação. Agora mesmo a gente está com a coleta de subsídio aberta para leilões de armazenamento no país, centralizada. E você não vê as universidades participando dos grupos de pesquisa. A gente também agora está com coleta de subsídio aberta, acho que o Fraga me mandou, para ver como vai funcionar a legislação para armazenamento behind the meter, né? Que é para você ter sistema de armazenamento em casa e participar desse tipo de mercado. E eu sinto assim que a gente, como instituto de pesquisa, está vendo a banda passar sem dar a nossa opinião. Que a nossa opinião assim, é baseada em extensas análises de dados e pesquisa, que seria uma opinião muito importante a ser ouvida. Então, é até assim um puxão de orelha em mim mesmo, né? Para que a gente também lembre que assim, só a pesquisa, se você não consegue trazer ela para a realidade, e essa é a parte muito importante, a parte
política e a gente tem condição de dar nossa contribuição como Instituto de Energia Renovável. Eu, particularmente, sou muito alheio à política. Eu quando... Talvez, e é um problema meu, porque eu concordo plenamente contigo, a gente deveria aproximar, e, na verdade, nós deveríamos ser os formadores de opinião. Sim, eles estão assim. Exatamente. Só que tu faz o que a história mostra, que a gente faz um esforço tremendo e chega alguém com um canetaço e tudo que tu disse não vale de nada. Então eu acho que as pessoas das universidades também vão se cansando disso. Para que eu vou investir meu tempo nisso se chega, ninguém não está nem aí para isso? Entendeu? Mas eu concordo plenamente contigo. Concordo plenamente. Para a gente participar dessas discussões enquanto elas estão abertas. Agora mesmo começando neste momento. Para a gente entrar com dados e mostrar como funciona a partir da nossa pesquisa. Com certeza. Deixa eu falar como é que está uma questão do mercado aqui, para saber como é que é o ponto de vista lá, né? Então, o cliente que ele é grupo aqui de alta tensão, ele pode tanto estar no mercado cativo quanto no mercado livre de energia. No mercado livre de energia, ele tem um PLD horário, então ele tem a cada hora do dia, ele tem um valor de tarifa. E eu conheço, com 24 horas de antecedência, quanto é a tarifa de energia do dia seguinte. Parte de fio da rede fica fixo e a energia flutua ali de um dia para o outro, mas eu tenho 24 horas de antecedência, eu sei o que vai acontecer amanhã para tomar minhas decisões. No modelo espanhol, isso eu também conheço previamente a tarifa horária, ou ela é dinâmica de acordo com o cargo de geração do sistema? Não, ela é dinâmica, exatamente. E logo tem o mercado spot, tem tudo, entendeu? Mas uma coisa também é os consumidores de alta tensão e os consumidores de baixa tensão. Tu tá no mercado de livre acesso, mas tu não tem controle nenhum, tu não tá vendo tu não tem uma previsão do preço para dizer, sabe? Tu tem o que o distribuidor te dá, entendeu? E tu pode dizer, ok, hoje o meu horário mais barato vai ser tal. Então tu pode planejar, ok, nesse período. Tem isso. Exatamente. Por alta não. Não, por alta também. Só que no por baixo tu só tem o valor do preço horário como varia. Então aí tu pode planejar. Entendi. Entendeu? Amanhã eles te disponibilizam como vai ser a tarifa horária. Entendi. Então, eu posso programar minha bateria para tal hora armazenar, tal hora injetar. Exatamente. Por exemplo, tu pode fazer isso. Eu, por exemplo, no meu caso particular, quando um contrato anterior que eu tinha, que era de livre acesso, eu era bastante, como se diz? Eu dependia do horário, da tarifa do horário, né? Sim. Então, o que acontece? Naquele período de pandemia, pandemia não, um pouco pós-pandemia, que começou a guerra da Rússia, que aqui não afetou tanto, mas lá, quando subiu o preço do gás, preço da energia, tudo, foi às alturas. Então, lá que a gente usa muito máquina de lavar louça, lavadora, tudo, só botava de madrugada, eu programava a máquina, tu via a madrugada, 5 horas da manhã, porque era o horário mais barato. E tinha bastante diferença de tu botar 5 horas da manhã e tu botar 8, 9 horas da noite. Tu conhecia previamente, conhece previamente o dia anterior, como vai ser a curva de preço de tarifa do mercado. Livre acesso, exatamente. Bom, devido ao horário, né? O professor Hugo aí já falou bastante. Nós vamos deixar as outras perguntas para o coffee break, certo? Vamos para o network lá fora. Vamos agradecer, né, professor Hugo, pela palestra, certo? Foi muito boa, muito interessante aqui para a gente. E muito obrigado, né? Eu que agradeço a presença de todos e vocês terem me recebido de braços abertos aqui, que para mim é com maior orgulho fazer parte dessa casa. E aí, como atividade do IE, né, sempre tem um mimo para o apresentador, né? O palestrante, ele recebe aqui um mimo aqui do IE. Obrigado. Já que é fazer o registro fotográfico. Obrigado. Encerramos por hoje, né? Pessoal, obrigado todo mundo por ter vindo. Esse é só a apresentação número 1. Eu ainda tem mais umas 5.